tivéssemos uma liminar para suspender aquela medida, como a população entenderia? Que, veja, de novo uma causa para invadir o Supremo, antes do 8 de janeiro. Veja, eu sou o relator, e veja, e normalmente vocês dizem que não me falta coragem, mas era um momento, ou dar uma liminar para suspender a PEC Kamikaze, que dava R$600 para famintos, para pessoas que estavam vivendo uma realidade. Veja que, a rigor pela nossa jurisprudência, a PEC Kamikaze, pelo menos flagrantemente inconstitucional a sua aplicação no período eleitoral. Mas não foi compra de voto? Porque a gente teve essas propostas aprovadas nesse momento, há 3 meses de eleição. Em curso, na qual até o Supremo era vítima. Uma chantagem institucional naquele contexto. Veja, retardaram bastante a aprovação, poderiam ter discutido isso antes, e aprovaram na última hora, e isso passou. Veja, então, é muito fácil agora, porque a gente sempre quer o Supremo, né, na frente para resolver os problemas. E aqui nós ficamos à frente. Eu fiz todas as audiências, discuti com os governadores, e estamos chegando a um acordo. E estamos já num novo governo. E já na gestão Paulo Guedes, nós já tínhamos atingido também uma base de acordo. Mas, de qualquer forma, naquele momento, foi uma medida eleitoreira. Mas, isso ministro, precisa ser reconhecido. Ministro, então, a consequência para isso, a gente pode esperar em julgamentos futuros no Tribunal Superior Eleitoral? E a pergunta é, se nada é feito, diante do que aconteceu, do que o senhor mesmo agora acabou de dizer, a aprovação de medidas eleitoreiras, qualquer governador, prefeito ou próximo ou presidente da República pode também, daqui a 2, 3 anos, fazer a mesma coisa. Que resposta que o Judiciário vai dar a essa? Assim, eu tenho impressão refém e não tem o que fazer? Nós vamos decidir. E certamente, inclusive, a PEC Kamikaze, salvo engano, está distribuída ao ministro André Mendonça, certamente vamos discutir essa questão e vamos analisar. E certamente precisamos passar um sinal em relação a isso, como já passamos no passado, em relação a esse tipo de tema, com as dificuldades que tem, como também tem debates, inclusive no TSE, sobre a responsabilidade do ex-presidente da República. A questão da inelegibilidade está lá posta diante desse contexto. Eu não conheço os detalhes, mas isso certamente será discutido. E é bom que a gente discuta isso, porque, de fato, nós nos vimos emparedados em relação a isso. O próprio Congresso, de alguma forma, veja que o PT vota a PEC Kamikaze, porque se sentiu em dificuldades. Se as pessoas estão passando fome na rua e havia toda aquela celeuma contra o estado de miserabilidade de tanta gente, e agora vamos negar essa aprovação, mas aquilo foi um conjunto, um pacote, inclusive de gastança para o processo eleitoral. E se tivesse resultado em vitória do Bolsonaro? E aí hoje a gente estivesse discutindo isso, teria havido uma compra de votos que poderia deslegitimar o resultado eleitoral? Seria um debate. Mas será que teríamos tribunal depois da vitória do Bolsonaro? Boa pergunta. Teríamos, ministro? Porque eu lembro do senhor, assim como, e desculpe pedir a palavra de novo aqui, o Ricardo quer fazer pergunta, mas eu lembro do senhor... A ordem é da Vera. Mas agora eu lembro não tem ordem, agora é reino no caos. Eu lembro de conversar com o senhor, com outros ministros do Supremo lá em 2019, todos eles, obviamente, ainda sem conseguir fazer um julgamento do que seria o governo, evidentemente, mas com a percepção, o senhor mencionou isso em entrevista recente, de que as instituições o enquadrariam de alguma forma. E aí a gente foi vendo o Supremo sem agir muito, também com as suas dificuldades institucionais, e agora o senhor termina esses 4 anos indo ao Supremo no dia 9 de janeiro, se bem me lembro, e dizendo como é que nós chegamos até aqui. Como é que nós chegamos até aqui? Que participação tem o Supremo? Obviamente o Supremo foi vítima dos ataques, mas o Supremo nesse quadro também, de dizer, lá atrás estava, vamos ver o que vai acontecer. O Supremo, como eu já disse aqui, fez o chamado inquérito das fake news e depois os desdobrou, desdobrou. Não é? Então, o Supremo reagiu a isso e colocou alguns freios. Tanto é que os 2 7 de setembro anteriores, 2021 e 2022, são contra o Supremo. Se olharmos, inclusive, os ataques que o ministro Alexandre sofreu naquele episódio aqui na Paulista,
e tudo mais. Então, não se pode dizer que o Supremo ficou inerte. Se houve barreiras, por exemplo, de abusos de medidas provisórias, foi o Supremo que levantou. Houve uma reação no Congresso, uma medida, eu acho que foi devolvida pelo presidente Pacheco, mas normalmente fomos nós que levantamos as barreiras. A questão sanitária, os portugueses falam da jurisprudência da crise, que foi da crise financeira. A nossa jurisprudência da crise foi a crise sanitária, que foi o nosso grande enfrentamento em 2020 e 2021. Mas as coisas mudaram muito, inclusive com a composição do Congresso, não é? E nós estamos vendo agora, com as consequências que tem. Certamente viriam propostas à la Hungria de enfraquecimento do tribunal, ou mesmo o seu fechamento. Vocês viram uma entrevista recente do Valdemar Costa Neto, nós podemos ter vários juízos sobre ele, mas ele não pode ser desinformado, não parece ser uma pessoa desinformada, dizendo que ele chegou a esperar que o Bolsonaro propusesse o fechamento do Supremo em 2021. Mas poderia não ser 2021, poderia ser 2023. Mas sobre isso a gente pode falar ainda. O senhor acha que o ex-presidente Bolsonaro foi o mentor intelectual do 8 de janeiro? Em que medida, o senhor até já falou em várias entrevistas, especialmente também para a Reuters, que a responsabilidade política dele nesse episódio de 8 de janeiro está chapada. Agora, e a responsabilidade jurídica? Está claro? Há provas? O senhor espera também que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, age em relação ao ex-presidente Bolsonaro? Primeiro é preciso julgar para depois condenar, já dizia a música, né? Então é preciso esperar o julgamento. Responsabilidade política inequívoca. E eu posso até adiantar que ele avançou. Eu acho que todas essas manifestações eram testes. E se queria muito uma GLO, que ele comandaria, né? Então havia uma expectativa em relação a isso. Tanto é que nos eventos agora do 8 de janeiro também se queria uma GLO, né? Já que colapsou a polícia do Distrito Federal, então vamos fazer uma GLO. E Deus sabe o que isso iria virar naquele contexto em que não se tinha clareza e domínio sobre isso. Então, a mim me parece que houve um tipo de aposta no caos. E a partir daí vamos ver o que vira. Talvez até o 7 de setembro, aquele de 2021, me causou muito mais temor, caminhões avançando do Itamaraty para a parte de baixo, portanto, daqui a pouco você poderia entrar com um caminhão no Supremo Tribunal Federal e aí se diz, não, como a Polícia Federal, a polícia do Distrito Federal não tem capacidade, vamos chamar o Exército e depois sabe-se lá o que isto iria representar. Então, são problemas que nós precisamos olhar. Agora, quanto à responsabilidade jurídica, certamente isso está sendo investigado. Eu não tenho a menor dúvida, eu acompanhei, por exemplo, o dia da eleição, o segundo turno, e muitas pessoas me ligaram e tal, e eu conversei talvez tenha conversado 10 vezes com o Anderson, falando sobre o problema que estava ocorrendo de tentativa de manipulação eleitoral, buscas feitas em carros... nas estradas. Especialmente no Nordeste. Depois, em seguida, passado isto e tal, vieram as manifestações do Mato Grosso, que é o meu estado. Conheço razoavelmente bem o meu estado. E pessoas que me informaram disseram: a manifestação está sendo coordenada a partir de Brasília. Portanto, se sabia disso. E não eram motoristas, eram donos de caminhões que colocaram os carros. E como que você tira uma carreta da estrada? De novo, falei com o Anderson naquele momento. E ele disse: precisamos de uma GLO. Portanto, a agenda da GLO estava nessas cabeças. Mas daí ele seria julgado pelo conjunto da obra, onde tem a materialidade em relação ao ex-presidente. Vamos aguardar a investigação. Eu acho que as investigações estão mais adiantadas do que nós aqui. Pelo menos eu imagino que haja investigações e certamente mensagens, comunicações, certamente isso pode... Mas, ministro, em relação ao Anderson Torres, ele depôs hoje, no fim de semana ele recebeu uma comitiva de senadores preocupados com o bem-estar dele, o que já é uma coisa bastante exótica, para usar uma palavra que o senhor mencionou. Qual é a centralidade
desse personagem, e eu queria que o senhor rememorasse um pouco qual foi o seu conselho para o governador e de outros ministros do Supremo, para o governador Ibanez, quanto à sua nomeação como secretário de Segurança Pública do DF. Eu vi a atuação do ex-ministro Anderson desde o começo, quando vieram aquelas discussões sobre o hacker do TSE, em que ele participou daquela live do presidente Bolsonaro. E então, acho que ele foi inserido no inquérito das fake news, não é? E o ministro Alexandre tomou essa providência. E ele ficou um pouco assustado e veio ao meu gabinete, veio com o Onyx Lorenzoni. E eu disse, mas tudo que você fez foi impróprio. Ah, mas eu tinha que levar, porque o presidente... Ele levou o inquérito, que estava com um delegado, portanto, não estava subordinado a ele, e ele levou para aquela live. A partir daí, houve, então, essa investigação. E eu percebi que aquilo estava errado. E cheguei a dizer a ele, eu falei, que se lhe faltar inspiração, você tem muita responsabilidade. Se lhe faltar inspiração, ande, isso na frente do Onyx, dê uma volta lá na galeria de retratos do Ministério da Justiça. E você verá que talvez você não esteja em condições de ser ministro da Justiça. Se você não tem essa percepção, tente se inspirar. Não é? E de vez em quando, olhe lá, tem Paulo Brossat, tem Nelson Jobim, tem tantas outras pessoas, não é? Então, certamente vai lhe inspirar. Me parece que ele continuou com esse viés, talvez por falta mesmo de percepção da delicadeza da função e certamente avançou os sinais. Quanto ao governador, quando eu vi a notícia de que ele voltaria para o DF como secretário, falei 2 vezes com o secretário Gustavo Rocha e depois falei com o governador. E o governador pareceu tranquilo, disse que ele tinha sido muito cooperativo enquanto ministro com o Distrito Federal e que deveria ser integrado e que ele teria o controle. Bom, ele voltou no dia 1º, tomou posse, no dia 2 ele viaja para Miami e aí o resultado que está. Né? Portanto, bom, podemos julgar isso ou não julgar, essa é uma questão que as investigações vão levar. Mas, certamente, o governador cometeu um grave erro político, como nós sabemos. Ministro, em relação à resposta que o Supremo tem dado a esses atos e, de fato, os casos já estão sendo julgados ou nesse caminho, né? Me parece que o tribunal esteve unido em torno da sua autodefesa e da contenção de Bolsonaro em relação aos atos da pandemia, né? Nós conseguimos perceber esse padrão de atuação do Supremo ao longo desses últimos anos, né? Não só com o inquérito de fake news, mas também, sobretudo, com as ações relativas à Covid, onde o Supremo teve um papel essencial. Nós temos agora, com 2 ministros que foram indicados por Bolsonaro, uma corrente minoritária, vamos dizer, em ações que representam muito essa agenda de defesa democrática e de defesa institucional do Supremo, como o caso de indulto a Daniel Silveira, também como o próprio caso do recebimento das denúncias dos atos antidemocráticos. Nós temos, invariavelmente, André Mendonça e Nunes Marques vencidos. Isso é uma fissura no tribunal e na sua capacidade de responder à altura em relação a esses desafios democráticos? Bem, acho que não, acho que não. Acho que isso faz parte um pouco da pluralidade do colegiado e dessas influências. E eu espero que, num futuro que não seja tão remoto, essas pessoas façam uma avaliação e uma eventual autocrítica, que aqui nós não estamos discutindo políticas públicas ou modelos, se sou a favor de privatização ou de... democracia e barbárie. É isto, né? Nós estamos discutindo o processo civilizatório, né? É isso que nós estamos discutindo e eu tenho muita esperança no ser humano. Às vezes a gente tem... Eu acho que a jurisdição constitucional é fruto de uma desconfiança no próprio sistema representativo, mas eu tenho muita expectativa de que essas pessoas, todos os que venham a ser indicados, os que forem indicados, tenham essa percepção de que aqui não há divisões possíveis, né, em temas como esse. E até você me dá uma oportunidade, Luísa, de conversar
um pouco sobre esse caso Daniel Silveira, porque é muito curioso. Muitas pessoas vieram dizer, o Alexandre está abusando e coisas do tipo. Havia solidariedade em um dado momento, 100 deputados assinaram uma lista para suspender o processo contra Daniel Silveira, porque ele estava se vitimizando com a tornozeleira eletrônica. E eu perguntava então a eles, você sabe o que ele falou? Eles diziam, não sei. Ninguém sabia o que ele tinha falado. Veja, e as pessoas têm usado palavras atenuatórias, atenuadoras em relação a isso. Nós estamos falando, de forma muito clara, e vocês vão me permitir, de alguém que veio, que pertencia, muito provavelmente, ou de maneira muito inequívoca, já tinha sido preso por mais de 60 dias pela polícia do Rio de Janeiro, sendo policial militar. Mas alguém que vem da milícia do Rio de Janeiro e estabelece esses padrões em Brasil. E prometia matar ministro do Supremo, atacar ministro do Supremo. É disso que se estava falando. E é este sujeito que vem merecer não o indulto convencional, mas a graça nesse sentido. E se a gente for olhar, não tem no histórico do constitucionalismo recente brasileiro, o pós-88 não existe nada. E nós vamos encontrar lá atrás exemplos no governo Linhares, temporário, nossos soldados que estupraram lá na Itália e coisas do tipo, nós vamos encontrar esse fenômeno. Do contrário, não tem base, nós não temos tradição em relação a isso. E isso precisa ser muito martelado, porque esses fatos vão escapando. É verdade. João, por favor, para a gente fechar o bloco. Ministro, tenho uma curiosidade já há um tempo. Nós estamos há uma rodada aqui a falar do caos e barbárie dos últimos 4 anos no Brasil. Tendo em conta o que se sabe hoje do bolsonarismo, tendo em conta o que se soube da Vaza Jato, da República de Curitiba, da relação Moro-Bolsonaro, algumas coisas que o senhor, inclusive, profetizou, tendo em conta tudo isso, o senhor sente algum arrependimento de, naquela altura, ter decidido pela suspensão da tomada de posse do Lula como Ministro da Casa Civil ou não? Às vezes sente isso no seu íntimo, às vezes até mais como cidadão, quase do que como juiz. Não tenho. Naquele momento eu tinha a convicção de que, de fato, havia um desvio, de finalidade. Aquilo ficou um tanto quanto confuso, se vocês olharem a gravação, o papel do Jorge Messias, que chamavam de... Agora a AGU, que chamavam de Bessias naquela referência e tal. Eu até me pergunto, por que, de fato, se o presidente estava nomeado, o ex-presidente, agora presidente, estava nomeado para a Casa Civil, por que não se deu posse? Por que se escondeu? Se você tiver problema, quer dizer, se vier uma ordem de prisão, você mostra que você já está nomeado ministro e que já tomou posse. Por que esconder isso? Por que não se anuncia, demos posse ao presidente Lula, agora ele é o novo chefe da Casa Civil? Tudo isso ficou numa névoa, naquela confusão que havia em torno disso. Agora, o processo de impeachment já estava bastante avançado e, em seguida, o processo conclui-se na Câmara dos Deputados. O que eu acho fundamental, e acho que é fundamental na sua pergunta, é o seguinte: Curitiba gerou Bolsonaro. Curitiba tem o germe do fascismo, inclusive todas as práticas que desenvolvem. Investigações à sorrelfa, investigações atípicas, não precisa dizer mais nada. A combinação, veja, não é por acaso que até os procuradores chamam, talvez até por uma certa falta de cultura, os procuradores dizem assim, nós aplicamos aqui o Código Processual Penal do russo. Talvez eles quisessem dizer do soviético, né? da Rússia soviética. Mas chamavam, o Moro tem o Código Penal dele próprio, que é o russo era o nome dele, não é? E eles faziam esse tipo de comentário. Os procuradores, que eram parceiros, que a denúncia contra o Lula era combinada com o Moro. No Supremo dizia, não, isso é um pecadilho. Que pecadilho? Isso é de uma gravidade enorme. Quer dizer, um procurador combinar com o juiz aconselhar, não se esqueça de tal. Veja, e depois, o que acontece? Moro vaza a delação do Palocci entre o primeiro e o segundo turno.
participa, portanto, do processo, assume posição em favor da extrema-direita, de maneira muito clara. Mas aquela escuta do Messias também foi considerada ilegal. Tal... Sim, foi ilegal, mas, de qualquer forma, isto não se negou. Agora, não consigo profetizar isto. Se você fosse me permitir algum tipo de reflexão e, eventualmente, de arrependimento, talvez eu fizesse em relação à decisão de segunda instância, em que nós não estávamos vendo o Lava Jato, nós estávamos vendo a sistemática geral da execução penal, quando o debate, quem levou para o pleno foi o ministro Teori, que não tinha, então, esse espírito. Aqui eu não vou conceder, embora eu não tenha problema nenhum de reconhecer erro, como vocês percebem. Tá certo, tá quentíssimo, mas a gente precisa ir para mais um intervalo, mas voltamos já já.